Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão, que é um projeto que a gente criou uma estratégia para ele e estamos executando essa estratégia, mostrando, sempre fazendo trades no final do dia. E vou começar aqui pelo euro, tá? E são 4 pares que são negociados usando essa estratégia. Eu vou começar pelo euro. Bem, o euro, ele nessa vela que ele pegou nosso stop loss que estava vendido anteriormente. E pela estratégia, ontem no final do dia já tinha dado o sinal aqui, ó, um sinal de entrar comprado. Eu achei que ia ser muito perseguir o preço, porque o preço tinha se estendido para longe da média. E não entrei, esperei o dia de hoje, quarta-feira, o preço desceu um pouquinho, tá? E seguindo a estratégia que diz que a gente deve entrar comprado, e tem sentido a gente ver essa trendline de alta do euro que pode ter se formado aqui, né? Assim, o preço meio que respeitou essa trendline, ainda foi para cima dessa linha antiga que tem aqui. Faz sentido essa compra, né? E a estratégia manda, então eu vou entrar comprado aqui com um microlote, colocar o nosso stop loss, vou colocar aqui abaixo dessa vela aqui, tá? Abaixo dessa vela aqui eu vou colocar 90 pips. Lembrando que o nosso máximo é 130 pips e eu estou sempre tentando agora diminuir o risco. E aqui nesse 90 pips ele já está abaixo da média de 20, abaixo dessa vela forte que teve, né? E abaixo dessas aqui, então está um nível que faz sentido, eu acho. E um risco bom, abaixo de 1% da conta, né? Uma coisa interessante de se observar é que se a gente vier aqui para o índice dólar, que como eu já falei várias vezes, esse índice do dólar é o índice que leva muito o euro em consideração, ou seja, meio que invertido, né? Se a gente reparar, ele está também numa trendline de alta, então é meio conflitante. Ele respeitou, para esse aqui continuar subindo, o euro dólar tem que descer. Então, no fundo, ao entrar comprado, para aquela trade dar certo, isso aqui tem que descer. Tem que romper essa trendline de alta do dólar. Tá? E tem motivos, falando fundamentalista, para o dólar cair. Estão apostando numa menor quantidade de aumentos de taxa de juros do Banco Central americano esse ano. Tem o Trump falou essa semana passada de que a moeda estava muito valorizada, o mercado talvez não, o fortalecimento da economia pode não estar tão acelerado quanto queria, enfim, tem motivos para o dólar cair, digamos assim, olhando pela parte fundamentalista, mas também tem para ele subir, porque ele ainda está com taxa de juros, é o único que está com taxa de juros acima do zero, dos grandes, né, assim, comparando com o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, que estão com juros abaixo de zero ou até negativo, ou seja, tem motivo para subir também, está meio também numa visão fundamentalista, meio pendendo para os dois lados, tem os dois motivos, assim como a gente vê tecnicamente aqui, que vai estar no momento de decisão, digamos assim. Vamos ver como é que se desenrola nos próximos dias aí, o que esse índice dólar mostra. Pode acontecer dele só ficar dentro desse triângulo aqui, né? Mas atualmente a gente tem aqui, ó, de baixa, né, sinais baixistas, ele está abaixo da nossa média de 20 e está abaixo dessa linha horizontal aqui, que é uma resistência para ele. Em contrapartida, ele respeitou essa linha de tendência de alta e para a gente saber que realmente os bears, né, os ursos estão no controle desse mercado, ele tem que romper essa trendline. Da mesma forma, para a gente falar, não, agora os bulls voltaram ao controle do mercado dólar, ele tem que romper essa trendline de cá, que é uma trendline de baixa, né? Então esse triângulo aqui vai ser bem definitivo, assim como a gente tem um pouquinho no euro aqui, um triângulozinho também aqui, né? Com esse nível horizontal, essa diagonal, esse miolinho aqui do euro também pode ser importantíssimo para as semanas seguintes. Seguindo aqui com o dólar ien, a gente vê que é um par que a gente está aberto com uma venda, estamos com 300 pips no lucro,
sendo que hoje o preço se movimentou contra a gente, ele subiu e nós estamos vendidos, tá? Então o dólar mostrou força aqui contra o Ien também no dia de hoje, mas ao mesmo tempo ele esticou muito essa baixa do dólar, então uma correção, uma freada nesse movimento é até natural, digamos assim. O ruim para nós aqui é a gente não poder deixar esse stop loss longe desse espaço para o preço balançar, porque de certa forma a gente está com um leve drawdown na conta nessa temporada, apesar da conta como um todo tá no lucro, né? A gente depositou 1.000 e estamos agora com 1.080, digamos assim. Mas a gente não quer dar muito espaço para perder esses lucros, igual aqui, que já foi de 2 para 1 do risco recompensa, que até mais de 2 para 1, porque o risco dessa operação foi menos de 150 pips. A gente quer segurar, mas também não pode levar o nosso stop loss muito perto, porque senão o preço bate nele e vai embora e a gente perde o movimento de baixa que continua. A gente pode talvez avaliar descer ele mais um pouquinho aqui. Vou fazer uma coisa diferente aqui, não é exatamente estratégia. Eu vou no de 12 horas para ver aqui, ó. Tá vendo? O que é o normal o preço? É normal, ele fez isso, agora ele faz uma outra trendlinezinha aqui para depois romper e continuar. Então vamos deixar esse stop loss aqui, vamos ter sangue frio, deixar ele aqui mais um pouco. É duro ver isso, né? Que ele está aqui com 300 pips e nosso stop loss está com 195 pips. Nós temos chance de perder muitos pips aqui, mas vamos dar mais um dia para esse preço para ver se o Ien retoma o vigor que ele mostrou nos últimos dias, né? Que se a gente vê ele se reverteu aqui também, ó. Mas olha só. Olha o Ien se fortalecendo aqui diante do euro, muito, e agora ele mostrou uma certa fraqueza, mas ele pode estar indo só buscar essa média para continuar descendo. Então vamos dar um fôlegozinho para o Ien aqui, ainda mais que é contra o dólar, que a gente acabou também de apostar contra o dólar, digamos aqui, nessa trade, né? Então faz sentido deixar aberta essa aqui e dar um espaço para o dólar se desvalorizar, né? Próxima operação aqui, próximo par é o Euro-Ien. Esse já não vai ter nada para a gente fazer, porque ele está mostrando uma certa alta. Se a gente ver no Hakanashi aqui, a gente já teve 2 velas fechando verde, tem mais uma que pode ser que feche verde, só que ele está abaixo da média de 20. Pela nossa estratégia a gente não entra. A média de 20 é um filtro, que a gente nunca entra comprado abaixo dela. Ela é uma média relativamente rápida, a gente não espera muito, porque a média de 100 ou de 144, por exemplo, já está aqui em cima. Então, a média de 20 é uma média mais rápida e a gente respeita ela dessa forma, digamos assim. Então não tem nada para a gente fazer. Vamos aguardar e ver o que esse par faz aí. Lembrando que a gente tinha... Se a gente vier aqui, por exemplo, no nosso... C-Trader querido aqui, a gente vê essa linha aqui que ele respeitou certinho essa trendline, né? Então vamos deixar descobrir se é uma volta dessa subida respeitando essa trendline ou se é uma correção. A gente pode, né, vir com o Fibonacci aqui e dar uma avaliada aqui, por exemplo, nessa última perna aqui que ele desceu. O nível 61 seria até aqui, ó, próximo da média de 20, então é bem provável que ele venha buscar esse nível aqui antes de qualquer coisa. Até para quem gosta, seria uma estratégia, por exemplo, pegar esses tipo aqui, que a probabilidade é muito alta, você fazer um scalpzinho aqui, não é a nossa estratégia, né? Mas digamos aqui um scalpzinho de alta aqui, é muito provável desse preço vir buscar essa média de 20 ou pelo menos essa última alta aqui, né? Mas enfim, a gente não vai fazer nada nesse par. O próximo par é um par que nós somos agraciados, digamos assim, fomos recompensados pela disciplina de manter a trade aberta quando ela voltou contra a gente, ou voltou contra nós, que foi uma operação que a gente abriu aqui, ó. Aqui, olha que interessante, ela chegou a ficar, né, aqui, ó, quase 100 pips, 90 pips,
só que depois reverteu e ficou negativo, chegou a 40 pips. Tivemos sangue frio de deixar nosso stop loss aqui e o Banco Central Australiano nos ajudou aqui e hoje, na quarta-feira, né, o preço também teve uma forte queda junto com outras moedas de commodities, dólar canadense, dólar neozelandês. Então isso fez com que nesse par a gente ficasse com 70 pips agora, tá? Se a gente vier no Hakanashi aqui, duas velas vermelhas. Se a gente tiver mais uma sequência igual a essa, o preço pode vir até aqui, ó, por exemplo, né? Então é uma posição que tá bacana, teve um movimento saudável, né? Uma vela forte assim geralmente quer dizer alguma coisa, que né, uma certa força mesmo de quem fez esse movimento, aqui no caso os vendedores, e ele rompeu esse nível horizontal aqui que a gente vê, ó, ele foi respeitado aqui algumas vezes, aqui também foi, aqui chegou perto, aqui também ele fechou aqui e ele rompeu e fechou abaixo. Então tá bem legal o dólar australiano e vamos deixar rolar. Eu não entraria vendido agora, se você ainda não está vendido, né? Se você está se perguntando, porque está muito longe da média. Tem que esperar o preço voltar um pouquinho talvez para entrar vendido. Eu diria, né? Para quem não está vendido ainda. Então é isso do dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Fazer aquela rapidinho aqui que eu tenho feito, né? O ouro perdeu força, se a gente for ver na quarta-feira. Isso também contribui para as moedas de commodities, como o dólar australiano e o dólar canadense caíram. O petróleo também teve uma forte queda, tá? E a bolsa dos Estados Unidos continua naquele balanceio, né? Digamos assim, tá? Durante o dia tendo muita volatilidade e sem conseguir subir, mas quando chega aqui embaixo entre os compradores, o preço desce, chega compradores, indecisões, mas também ainda o preço no diário não está conseguindo subir, passar para cima da média de 20 não. Está bem lateralizado, né, a bolsa dos Estados Unidos, e é uma coisa interessante de observando. Tá certo? Então é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo. Boa noite para você. Bom futebol, né? Hoje é noite de futebol aí. Vou postar esse vídeo, espero que você consiga assistir aí antes da partida do seu time do coração. Um abraço para você e até a próxima.